Então, Zé, tem uma passagem aí na história do Carnaval de São Paulo, né? De uma certa forma, ligado à Escola Unidos do Peruche, que é uma passagem dramática que aconteceu e você vivenciou, né? Você poderia contar pra gente o que aconteceu lá no Morro do Chapéu, né? Morro do Chapéu, famoso Morro do Chapéu, que na época, até então, essa quadra do Peruche era a maior quadra de São Paulo, né? E esse acontecimento foi, se me faz foi num sábado, né? Tinha uma festa no ginásio do Ibirapuera, na noite dos mestres Sala, no porta-bandeira, uma festa muito bonita. E eu não fui, não acompanhei o Peruche para essa festa. Subi pro morro, tipo, às 3 horas da tarde, né? Tava o Moacir, que era, tipo, na época eu tomava conta da lanchonete da quadra. Batendo um papo, não podia virar outra coisa, né? Dois sambistas conversando. Mas, eu peguei um instrumentozinho lá, comecei a cantar. Ele pegou um tamborim, peguei um surdinho, cantando. Aí vamos melhorar isso aí, Zé Maria? Eu falei, vamos ligar o som, né? Já estava tudo instalado. Aí ligou o som, comecei a cantar, apareceram uns 3 garotos dessa faixa de 12 anos, mais ou menos. Aí também pegar um instrumentozinho lá, vamos fazer um samba. Somzinho ligado. Acho que deu para cantar, acho que um samba e meio só, né? Daqui a pouco um barulho forte de carro, né? Motor de carro. E lá o morro era um lugar tranquilo, não tinha tanta movimentação assim de automóveis, né? Aí, para minha surpresa, aquele volume todo de barulho de motor de carro parou na porta. Daqui a pouco aquela invasão da polícia, né? Eu não entendi nada, já entraram atirando, metralharam tudo, né? E teve um desses policiais gritando comigo da parte de baixo para que eu descesse do palanque. Só que ele já falou e já atirou, né? E esse tiro pegou perto do meu rosto mesmo. Chegou até a voar lasca de madeira no meu rosto. Eu falei, eu não vou descer, vou ficar. Não sabia o que fazer, né? Apavorado. E isso, eu contando assim, e já do outro lado eles continuavam metralhando o que tinha, que eles acharam interessante para metralhar. Aí esse tenente, né, subiu no palanque, metralhou a aparelhagem de som todinha, mandou que eu descesse. Desci, foi feito um corredor polonês, mandaram eu correr. Correr pra quê, né? Eu já tinha ideia do que ia acontecer comigo. Aí um desses policiais veio com um cacetete na mão e um revólver na outra. Tentou acertar meu rosto com o cacetete. Eu desviei. Ele tentou a segunda, desviei na terceira, ele tentou de novo com toda a força. Desviei, ele quase caiu. Se desequilibrou. Mas eu falei, você é liso, hein? Aí deu um tiro na minha perna. Errou também, no segundo ele pegou, né? Aí mandou que eu corresse. Falei, não vou correr, né? Qualquer jeito ia me ferrar mesmo, né? Aí ele pegou, mandou que me jogasse no camburão. Joga esse negrinho no camburão. Aí eu fui caminhando para a porta da quadra, já para a calçada. Um dos militares levantou a tampa lá do chiqueirinho, né? Para que eu entrasse, apontando a revólver para mim, eu entrei. Eu falei, não vou entrar, não. Não vou entrar. Eu já tomei um tiro, se eu entrar aí eu sei que eles vão terminar o serviço. Eu falei, não vou entrar. E eu falando e andando de costas, né? E ele tremendo com a arma na mão, entra, eu fui andando. Para minha sorte, ele não atirou, eu consegui virar a esquina. Logicamente que com esse tiroteio todo, bomba, a rua, tanto a rua da quadra como as outras, tudo vazia, né? Aquele monte de carro de polícia. Aí cheguei na casa da minha namorada na época, né? Aquele susto todo, quando eu vi a minha perna toda ensanguentada, e nesse inteirinho já tinham acabado de fazer todo o estrago na quadra, aí foram embora.
foram embora, aquele monte de gente saindo na rua para ver o que tinha acontecido e tal. E uma pessoa queria me levar para pronto-socorro. Eu falei, não vou para pronto-socorro. Como eu vou explicar o quê? Na época, né? Vou explicar que tomei um tiro de polícia. Não vão sumir comigo de lá no pronto-socorro mesmo, né? Eu falei, não, eu quero ir até o Ibirapuera. Eu quero avisar o pessoal o que aconteceu aqui. Acabei com a festa, né? Cheguei na portaria, polícia na portaria também, né? Pra avisar que estava acontecendo lá na... Exatamente. Aí peguei, entrei, um policial, acho que tinha que ter convite, tipo assim. Eu falei, que convite? Que é o que vocês fizeram? Não entendeu nada. Vocês fizeram na minha perna aqui, né? Aí entrei para dentro do ginásio, cheguei até o palanque, chamei o Carlão e avisei, falei, Carlão, eu fui baleado, né? Fiquei isso, né? Fui baleado, falei, tem outro. Aí acabaram com a quadra do Peruche, né? Aí expliquei rapidamente para ele. Ele avisou um outro jornalista que se encontrava no palanque, no palco lá. E esse jornalista pegou o microfone e falou, gente, tem um componente da Unidos do Peruche aqui, baleado, né? E nos deixou os seguintes avisos, que a polícia invadiu a quadra, né? Houve não tiroteio, eles atiraram em tudo quanto é canto lá até do Peruche. Até porque, né, o tiro veio só deles, né? Não teve resposta. Não teve resposta nenhuma, né? E então, se tiver alguma autoridade aqui para tomar uma providência, né? Para ver. Bom, a festa acabou, né? Aí saiu aquele monte de gente de carro de imprensa, todo mundo para a quadra. Parecia desensaio, lotou a quadra, né? O pessoal vendo um estrago lá. Daqui a pouco ouviu-se um grito lá, estão votando. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou que isso fosse verdade. E era verdade. Votaram dobrado. Aí foi um massacre mesmo, né? Muita gente baleada, bomba. A mãe do meu filho mais velho, inclusive, tem sequela até hoje, que estourou uma bomba no peito do pé. Já tem problema até hoje, né? E foi assim. Repressão total, né, Zé? Nossa. Foi nos anos 70, é isso? Foi em 70. Aí eu consegui ainda, devido ao excesso de fumaça, pelas bombas, aquela gritaria toda, eu consegui sair pela esquerda e pular o muro, fui cair na rua de baixo. O anjo da guarda do Zé, né? O anjo estava aí, né? Já tava. Depois ainda lá, depois tem outra história do anjo lá pra frente, que eu sei, esse anjo que vem te acompanhando. Zé Maria, resistência do samba. Do samba, aí tem a prova viva. E conta uma coisa, Zé, foi depois disso que você foi pro Japão? Que a gente depois disso aí, né? Agora as aventuras do Zé no outro lado do mundo. Outro lado. Aí depois aconteceu o seguinte, que eu sabia dessas viagens ao Japão, mas eu nunca tinha tido a curiosidade de assistir, né? Até que um dia uma pessoa, amiga minha que hoje mora na Europa, me avisou que ia ter uma seleção de música pro Japão. Aí peguei e fui para assistir, né? Tinha marcado com outra pessoa lá, foi aqui na Vila Prada Vila Madalena, Sandália de Prata, né? Sim. Um salão que tinha salão. aí. Aí peguei e fui para assistir. E eu cheguei tarde. Aí encontrei um amigo meu, cuiqueiro, que foi de Sargentelli, Jesus, né? E falei, chegou agora? Eu falei, cheguei agora e tal. Falei, já acabou a seleção. Eu falei, não, tudo bem, tinha marcado com uma pessoa aqui, vou ficar aguardando, né? Até que eu achei. E conversando com Jesus, apareceu um japonês, que era um empresário, né? Ele se dirigiu ao Jesus, eu parei de falar, né? Educadamente, para que ele falasse com Jesus. Aí ele pegou e falou, não, pode continuar falando, né? Voz forte, voz não sei o que lá e tal. Nessa ele perguntou se eu era músico, né? Quando eu fui responder, Jesus respondeu por mim, né? Esse ritmista aí. Falei, Zé Maria é compositor, Zé Maria. Eu falei, para de mentir, Jesus. Zé Maria canta, toca, não sei o que. Jesus não mente, Zé. Jesus não mente, tem isso. Que chique, então, hein? Tendo Jesus como ritmista, nossa, né? Não é qualquer um. Não é qualquer um, né, Zé? Aí, resumindo a coisa, ele pegou e perguntou assim, por que não tinha ido fazer o teste? Aí eu falei que não podia, porque trabalhava na prefeitura, eu tinha emprego fixo e tal. Aí ele perguntou se não gostava de japonês. Eu falei, não é isso não, aqui eu não posso mesmo, tá, né? Aí ele, canta? Eu falei, canto, né? Aí ele perguntou se eu podia pegar e cantar uma música no palco, mesmo que não tendo um músico para me acompanhar, se eu não ia me ofender em cantar uma música que queria ouvir minha voz.
E nesse dia estava ele, o dono do Play Center lá do Japão, uma família, lá, sobrinhos, tudo. E tinha um rapaz com cavaco ainda, que tinha acabado de fazer o teste. Aí eu perguntei a ele se ele podia pegar e dar só o tom pra mim, né? Aí peguei, se prontificou a me acompanhar, cantei um samba. Nossa, aí japonesado. Foi passaporte pra... Isso aqui, né? Isso, foi aqui. Foi passaporte. Só olhar pro outro que não entenderam nada. Falei, pô, o cara não fez teste nenhum aqui, não participou de nenhuma eliminatória, nada, né? Pô, na finalíssima, o cara escolhido sem cantar nada. Mas foi engraçado, eu conheço até hoje. Já que você tá falando do Japão, né? Vamos ver aqui, agora tem um Momento Pingado, que é uma externa que a gente faz aí com um personagem aqui já do programa, que é o nosso queridíssimo Heitor Madrugada. Certo. E ele vai estar lá agora. Momento Pingado com vocês, Heitor Madrugada, no bairro da Liberdade. Ah, moleque. É isso aí, rapaziada do Mundo Cão, começando mais uma vez. Lamentavelmente, estávamos eu, meu queridíssimo Peter, indo para a Liberdade. Eis que nosso amigo foi preso. Ele está aqui na delegacia agora, e eu obviamente não vou ajudar ele.